voltar a ter nossos encontros científicos. Esse é o primeiro do ano. E foi um encontro até que foi legal, porque foi solicitado aí que o Gabriel, o residente, queria apresentar um caso na sessão da SONERJ. Achei isso muito legal, porque o objetivo dos nossos encontros é exatamente esse, trazer casos desafiadores, e estamos abertos para todos os serviços aí do Rio. E, como é da UERJ, chamei o Jorge para moderar, que foi quem me mandou, né, a mensagem de que eles tinham um caso que o Gabriel queria apresentar. Então, o Gabriel Seixas é R1 da UERJ, está terminando o R1. Jorge Henriques é a staff lá, todos conhecem. E aí, vou passar aí a palavra para o Gabriel começar a sessão e depois para o Jorge comentar. O professor Suassuna, que também está na sessão, comentar. E quem quiser, além deles, falar do caso e do tema. Obrigada aí, Gabriel. Parabéns pela iniciativa. E obrigada, Jorge. Bom, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Gabriel, sou residente da nefrologia da UERJ e vamos apresentar hoje um caso que foi bastante desafiador do nosso serviço. O caso é de uma paciente chamada LSS, feminina, 34 anos, solteira, evangélica, auxiliar de serviços gerais, natural e residente de Valença. Ela não tinha comorbidades conhecidas, procura emergência por náuseas e vômitos, iniciadas há 3 meses, faz um exame laboratorial que mostrava anemia, plaquetopenia e insuficiência renal com urgência dialítica. Foi iniciado, então, na HD, na unidade de origem, e, nesse momento, a hipótese aventada foi de síndrome hemolítica urêmica. Solicitada a transferência, então, para o Hospital Pedro Ernesto, pelo Sistema de Regulação Guilherme Reg, com proposta de plasmaférese. De HPP, a paciente negava comorbidades, negava alergias, tabagismo, etilismo ou uso de medicações. De exame físico no hospital, era uma paciente que estava lúcida orientada, hipocorada 2 cruzes em 4, bastante hipertensa, 270 por 130, taquárdica, desaturando. Na ausculta tinha murmúrio universalmente audível, mas com crepitações bilaterais reduzidos à esquerda, ritmo cardíaco de galope em 3 tempos, com B3, um abdômen ascítico, edema de parede, membros inferiores com edema bilateral simétrico, 3 cruzes em 4, era uma paciente francamente congesta. Na revisão de sistemas, não tinha linfonodomegalia, não tinha úlcera oral, não tinha artrite, artralgia ou qualquer lesão cutânea. No POCUS, você conseguia ver uma hipertrofia da cavidade esquerda, mas com uma função aparente preservada, e uma cava bastante cheia, com 2,5, que não variava absolutamente nada. Avaliando o rim também no POCUS, era um rim de dimensões reduzidas, com aumento da ecoticidade cortical, e já um pouco da perda da relação córtico-medular. Nos exames complementares, o que chamava atenção era uma anemia com 6 de hemoglobina, uma anemia que tinha características hemolíticas, com uma reticulócito aumentado, um LDH, uma disfunção renal severa, raptoglobina, mais um comemorativo para a hemólise, e um cumbis negativo, que vai aparecer no próximo slide, né, do painel autoimune. Era uma anemia hemolítica não autoimune, com FAM 1/640 no padrão centromérico, um anticentrômero positivo para 640 e o complemento normal, o restante totalmente normal. Na hematoscopia, a gente tinha bastante esquizócito, tá? No exame de urina e na sedimentoscopia, não tinha dimorfismo. No EAS, tinha proteinúria 3 cruzes, uma hematúria 2 cruzes, e na relação proteína-creatinina, a gente tinha 4,11 gramas. Na eletroforese de proteínas séricas, não tinha pico monoclonal. Na fundoscopia, a gente tinha achados de hipertensão arterial importante, tinha estreitamento arteriolar, exudatos algodonosos, foi um exame até difícil de realizar, porque a paciente era bastante difícil de cooperar. Na tomografia de tórax, o único achado relevante é um discreto derrame pleural pequeno, não tinha qualquer alteração pulmonar,
apenas derrame pleural, um espessamento pleural discreto. O eco corroborava a ideia do POCUS, com aumento atrial esquerdo, uma HVE concêntrica, uma função sistólica global e segmentar do VE preservada em repouso, uma função do VD preservada, disfunção diastólica do VE grau 3 e um padrão de apical sparing que poderia sugerir cardiomiopatia infiltrativa. Na capiloroscopia, para confundir tudo, veio um padrão de SD compatível com esclerose sistêmica tardia, apesar de a gente não ter conseguido realizar o fenômeno de Renault com ela, porque era difícil, como eu falei. E a biópsia renal, que vai fechar o diagnóstico, né, vai dar para a gente final o diagnóstico, que a gente acabou enviando para São Paulo, e a Denise falou que vai até utilizar essa biópsia numa das aulas dela, tamanha característica a biópsia que é. E na conclusão diagnóstica a gente vê lesões vasculares acentuadas, com endoarterite obliterante, arteriosclerose, arteriolosclerose, lesão tubular aguda, e aí o quadro histológico é bastante sugestivo de microangiopatia trombótica em fase reparativa, e os achados clínicos laboratoriais nos ajudam a pensar em uma nefrosclerose hipertensiva maligna, e junto disso, com o laboratório que a gente tinha, a gente chegou ao diagnóstico que a gente imaginou. Aqui a imagem da MO, né? A imagem bastante característica da lesão em bulbo de cebola, alguns glomérulos retraídos. A IF, bastante inespecífica, com apenas um IgM em fator complemento C3 positivo, foi uma IF bastante esperada, porque muitas pessoas pensavam em outro diagnóstico, e acabou sendo um diagnóstico diferente do que foi esperado. E aí o diagnóstico final é que não era lúpus. Muita gente inicialmente pensou em lúpus, mas acabou que a gente ficou com um diagnóstico de crise renal esclerodérmica. E aí a conduta, diante já de um rim crônico, foi um controle de PA intensivo, punção de permiquete, confeccionar a fístula, regular para a clínica de satélite e preparar ela para o transplante renal. Aí Gabriel. eu começo a falar... Oi. Gabriel pulou as coisas aí, Jorge. Você não interrompeu ele, pô? Não deixou a gente discutir? Interrompi um pouco tardio. Então, por que a gente trouxe o caso? Quando essa menina chegou, parecia uma síndrome hemolítica urêmica. A gente não sabia se tinha lúpus associado, porque ainda não tinha nenhum exame exames reumatológicos pedidos, mas chamou a atenção a crise hipertensiva e as alterações no eco, que mostravam alterações hipertensivas já mais anteriores, talvez, e com uma gravidade muito grande, ao passo que ela já chegou com um rim com um aspecto muito crônico. Então, síndrome hemolítica urêmica atípica era uma possibilidade. Lúpus também, pelos achados, depois com um FAM positivo, mas tinha um padrão anticentrômero que chamou a atenção e não é comum, tão comum assim de a gente ver. Em compensação, ela não tinha nada pulmonar, nenhum infiltrado, nada intersticial. Ela fez uma prova de função respiratória, mas a paciente muito pouco colaborativa, difícil de compreender os dados do exame. O exame saiu inconclusivo. Mas a tomografia é muito inocente para achar que ia ter um padrão obstrutivo muito significativo no exame. O que acabou sendo mais característico assim, para a pista do diagnóstico foi o exame que a gente usa muito pouco, que é essa capilaroscopia. O Gabriel mostrou ali, mas na parte de cima é um exame normal. E o exame dela abaixo, um controle que ele colocou ali de que vem de alterado mesmo, muito diferente do que é um exame normal. E o FAM com um anticorpo anticentrômero positivo foi o que mais chamou a atenção da gente. Então, para quem viu o caso inicialmente, achou que era uma hipertensão maligna, o que era de fato, que podia ser secundária ao lúpus, não se confirmou, e uma síndrome hemolítica urêmica ficou com um bom tempo diagnóstico para nós, síndrome hemolítica urêmica atípica, mas os achados da capilaroscopia, do FAM, e do jeito que ela chegou, essa hipertensão não se manteve ainda depois de ter ultrafiltrado, não era só uma questão de congestão sistêmica.
Aí eu queria que o Suassuna fizesse um comentário sobre o caso, porque não ficou um caso totalmente fechado na época que a gente viu. Né? Obrigado, Jorge. Parabéns, Gabriel. Gabriel tem essa produção de vídeos e apresentações que é sempre muito agradável de ver. Então, na época que a gente viu esse caso em sessão, a gente já tinha capilaroscopia, não tinha ainda todos os resultados, mas foi o que fez a gente, não tinha um anticentrômero ainda, mas foi o que fez a gente tender para convergir, eu diria, para o diagnóstico de esclerodermia, que é sempre um diagnóstico difícil, né? Porque muito dessa literatura é antiga e principalmente em relação às síndromes hemolíticas urêmicas ou outras microangiopatias trombóticas, que a hipertensão maligna deu uma desaparecida, a síndrome hemolítica urêmica virou uma entidade muito maior do que era no passado e as ditas formas crônicas de síndrome hemolítica urêmica, hoje em dia, a gente vê muito menos do que era atribuído no passado e a gente tem dúvida da pureza desse diagnóstico, porque esse diagnóstico era basicamente histológico e clínico, certamente sem a contribuição da capilaroscopia, sem a contribuição de alguns desses anticorpos antinucleares e certamente sem a contribuição da genética também para a síndrome hemolítica urêmica. Então, eu acho que essa literatura que dá esse aspecto, as outras doenças que dão isso, vocês sabem, são a rejeição humoral crônica do transplante renal e a nefrite de radiação. Então, a gente sempre fica com esses 5 diagnósticos para esse aspecto histológico aí do bulbo de cebola sempre que vem à frente. Obviamente, os 2 últimos não eram, e a dúvida é se era hipertensão maligna sobreposta a alguma outra doença ou se era a forma dita crônica da síndrome hemolítica urêmica atípica, que, como eu falei, a gente tem dúvidas de muito desse diagnóstico no passado. Mas eu acho que, à medida que os dados foram chegando, isso foi convergindo para o diagnóstico de uma crise esclerodérmica aguda, que é uma apresentação comum. Acredito que isso vai ser discutido aí pelo Gabriel e eu não vou mais me estender nisso, porque ele deve apresentar isso, e eu só comentar, e eu não sei se isso está na apresentação dele, a dúvida em relação à eventual recorrência no transplante renal, que também é um aspecto meio controverso na literatura. Mas acho que seria melhor dar continuidade aí à apresentação e aí a gente voltar a discutir esses outros aspectos mais no final. Vou prosseguir aqui, então. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de microangiopatia trombótica, porque foi o diagnóstico que a gente teve inicialmente. Né? Todo o serviço ficou muito interessado no caso, todo mundo se moveu para ver isso. E vamos começar, então. A microangiopatia trombótica é uma síndrome que é definida por uma tríade. E essa tríade é composta de anemia hemolítica microangiopática, que é uma anemia hemolítica não autoimune, que aí eu vou ter os estigmas de hemólise, LDH, bilirrubina, consumo de haptoglobina. Eu vou ter uma plaquetopenia não imune ou uma isquemia orgânica. Existe também a microangiopatia focal, que eu vou falar um pouco mais à frente, que não tem os estigmas periféricos de anemia hemolítica microangiopática e nem plaquetopenia. A epidemiologia realmente é uma doença muito rara, é como uma agulha num palheiro. Né? Eu vou colocar só um pouco de epidemiologia de 3 que são microangiopatias trombóticas e que são extremamente raras e que por isso talvez a gente não tenda a pensar nelas muito. A PTT, que tem 3 a 6 por milhões anualmente, a CHU por Xiga, 6 a 170 por milhões anualmente, e a CHU por complemento, que tem 0,2, menos ainda, 2 por milhão anualmente. A avaliação inicial se dá com história, exame físico e avaliação de medicação, que são possíveis causas de MAT, né? Avaliação de hemograma, reticulócito, esfregaço, função hepática e renal, os testes de coagulação, o teste de Cumbis, LDH, haptoglobina e, a depender da situação, exames de imagem que podem ser considerados.
E como é que a gente começa a avaliação diante de uma microangiopatia trombótica? Qual é o primeiro exame que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, porque é um exame assim, bastante caro, pouco acessível, é o Adams, né? O Adams 13, que quando menor do que 10%, nos faz pensar bastante em PTT, né? Claro que tem que pensar na clínica. Quando maior do que isso, a gente vai partir para os outros, vai abrir o leque, vai pensar em CHU por Shiga, CHU por complemento, e por aí vai. Falando então rapidamente da PTT, né? A PTT ela tem uma alteração que pode ser uma mutação genética ou um autoanticorpo contra o Adams 13. Então, o Adams 13 não funcionando, ele não vai clivar o fator de von Willebrand, e com isso você vai ter um ancoramento do fator de von Willebrand ao endotélio, fazendo trombose e disfunção orgânica. Essa é a fisiopatologia. Da parte clínica, o que mais chama atenção é a alteração neurológica, que sim, é o que mais tem na doença. A alteração renal não é tão grave que leve a diálise, né? Claro que tudo pode acontecer, mas não é o habitual. O teste genético, a atividade do Adams 13 e o autoanticorpo Adams 13 nos ajuda a dar o diagnóstico. E o Plasmic Score é um score que vai definir a gente se a gente vai fazer plasmaférese ou não. E aí a gente tem o score aqui, eu até pontuei o que a nossa paciente tinha, porque ela chegou a fazer plasmaférese, dado o diagnóstico, ela veio com uma gravidade enorme, mas ela tinha 4 pontos e logo a gente interrompeu essa plasmaférese. Falando agora da CHU associada à xigatoxina, a CHU pela xigatoxina ela vai aumentar a atividade do complemento e vai estimular o complexo de atividade da membrana, levando a lesão endotelial e trombose microvascular. O tratamento é basicamente suporte, né? Pode-se fazer plasmaférese ou eculizumab, mas isso não é um consenso. O consenso, de fato, é o suporte, né? Que se envolve diálise, transfusão e por aí vai. Você vai ter o diagnóstico confirmando a xigatoxina nas fezes. O prognóstico não é tão benigno quanto se acredita. Muitos pacientes ficam com sequela. Alguns pacientes podem até terminar em diálise, mas isso não é o mais comum, mas pode acontecer. E o quadro epidemiológico compatível com uma diarreia, geralmente, uma semana antes. Falando agora da CHU atípica, que é a CHU por complemento, né, que eu vou ter, seja por um ganho de autoanticorpos, por um ganho de função em complementos, ou uma deficiência genética em reguladores de complemento, que podem envolver o fator H, o fator I, o fator B, né? Eu vou ter um aumento da atividade da via alternativa do complemento e vou ter um estímulo à conversão de C5 e C5b, ativando o complexo de ataque à membrana, fazendo disfunção endotelial, trombose, microangiopatia trombótica. E aí a gente é um dos casos que a gente tem aqui grande evidência para o uso do eculizumab. Aqui o eculizumab, que a gente, como o nosso serviço, sim, eu não tenho palavras, tem o eculizumab disponível. O diagnóstico é de exclusão da CHU atípica. Os testes genéticos dão um diagnóstico, o anticorpo autofator H também serve para diagnóstico, e apesar de ser uma doença do complemento, o complemento sérico é inespecífico. Outra causa de microangiopatia trombótica é associada ao transplante de medula óssea, que aí é aquele caso que eu falei mais cedo, que são casos de microangiopatia focal. Você não vai ter anemia hemolítica microangiopática no periférico nem plaquetopenia, mas você vai ter marcadamente uma insuficiência renal e uma hipertensão. Outras causas de MAT que envolvem medicamentos, a crise hipertensiva maligna, causas reumatológicas, nosso paciente tinha os dois, né? Neoplasia, gravidez e erros de metabolismo inato. E o manejo é basicamente suporte, né? É claro que depende de cada causa, mas você vai inicialmente fazer o suporte com transfusão de plaqueta, plasmaférese, e com isso você vai tratando a paciente até você identificar qual é a causa, vendo se tem um tratamento definitivo, que pode ser o eculizumab ou a plasmaférese, a depender da causa. Voltando agora ao caso, porque a gente primeiro se deparou com uma microangiopatia trombótica, e depois a gente percebeu que, na verdade, era uma crise renal esclerodérmica, que é o que chama atenção para o diagnóstico, que era uma paciente que não tinha nenhuma lesão cutânea, sem escleroderma. O que isso que incomodou muito, porque para pensar em esclerodermia, tem que ter escleroderma. Mas essa paciente tinha só uma crise renal esclerodérmica, sem qualquer esclerodermia. E isso surgiu, inicialmente, como uma microangiopatia trombótica. E aí, como é que é o envolvimento renal da esclerose sistêmica? 60% a 80% dos pacientes que têm esclerose sistêmica em estudos de autópsia têm evidenciado envolvimento renal.
mas isso é muito marcado em quem tem a forma cutânea difusa, ou seja, quem tem lesão de pele costuma ter lesão renal, e a nossa paciente não tinha lesão nenhuma de pele. A maioria é uma hipertensão leve, a função renal praticamente normal, uma proteinúria mínima, incomum ter síndrome nefrótica, a positividade do ANCA e do anti-DNA podem aparecer para confundir, mas no nosso caso não teve, mas a minoria vem a crise esclerodérmica. E a crise esclerodérmica acontece em 10% dos pacientes, é a mais comum na doença cutânea difusa, em geral acontece pós o quadro escleroderma, você vai ter hipertensão grave, falência renal sem glomerulonefrite, você pode ter náuseas, vômitos, redução de acuidade visual e hipertensão maligna, mas como tudo na medicina, tem uma exceção, que 15% podem ter uma crise esclerodérmica normotensa, que pode confundir mais ainda o diagnóstico. Olhando a urina de um paciente com crise esclerodérmica, a gente espera um sedimento urinário normal, uma proteinúria mínima, nossa paciente tinha 4 gramas, só para lembrar, e em metade dos casos, microangiopatia trombótica. E quais são os fatores de risco para a gente ter uma crise esclerodérmica, né? Eu listei aqui diversos, mas eu queria frisar 3, que é o uso do corticoide, que a gente aprende isso na faculdade, na residência, a gente escuta muito isso, mas os 2 mais importantes são o anti-RNA polimerase 3, que é um exame que não é tão disponível, infelizmente, e o envolvimento de doença cutânea difusa. Então, mais uma vez, a doença cutânea é muito importante para ter crise esclerodérmica. E, de novo, nossa paciente não tinha doença cutânea. E na biópsia, a gente vai ver uma alteração fibrinóide nas paredes arteríolas, mesangiólise, trombose intracapilar, áreas de isquemia e microinfartos, e uma IF bastante inespecífica, igual a da nossa paciente, um depósito de GMC3. O prognóstico era extremamente sombrio, os pacientes evoluíam a óbito com essa doença, mas os nefrologistas são brilhantes e usam uma medicação incrível, que é o captopril. Com o advento dos IECAS, a crise renal esclerodérmica se transformou, o prognóstico melhorou dramaticamente, não precisa ser o captopril, a evidência não fala de captopril ser o melhor do que eu li, mas idealmente deve ser usado um IECA. Mas o captopril é o primeiro, é a mina de ouro que surgiu quando começou a melhorar a doença. E aí, acabou captopril e casa? Eu fiquei um pouco incomodado com isso. Se a gente só pode fazer isso para crise esclerodérmica. E aí, na época, eu procurei alguns relatos, eu encontrei, será que o eculizumab tem algum papel em tratar a crise renal esclerodérmica? Ele vai tratar, basicamente, vai inibir a via terminal do complemento. O que tem a ver isso com esclerodermia? Mas, para minha surpresa, a gente teve 2 casos relatados na literatura, em que pacientes que surgiram com microangiopatia trombótica e crise esclerodérmica foram tratados com sucesso com eculizumab e recuperaram a função renal. A gente chegou, inclusive, a fazer o eculizumab na nossa paciente, uma dose, a gente tinha uma outra visão no início, não chegou a repetir, porque realmente o rim dela é muito crônico, a biópsia dela teve até algumas complicações em função disso, mas era necessária no momento. E aí, eu acho que cabe a discussão, cabe a pergunta, será que o eculizumab tem algum papel no futuro para a crise esclerodérmica? Não sei. E é isso. Obrigado. Parabéns aí, o Gabriel. Vou passar aí o Jorge. Não sei se o Jorge quer comentar. A Suassuna também está no carro, mas ele pediu para colocá-lo aí. Em princípio, o captopril é a melhor droga, realmente. A gente chegou a fazer o eculizumab numa dose porque o quadro parecia muito quadro de Shoah atípica. A gente não tinha ainda os outros dados do diagnóstico. Ela, sem lesão de pele, recebeu uma dose, mas o rim muito crônico, realmente. Acho que das coisas mais difíceis do caso foram a apresentação inicial sem nenhuma lesão de pele, isso se manteve. Ela ainda teve uma pesquisa de SAF com um anticorpo anticardiolipina isolado positivo, mas anticoagulante lúpico não, nenhum outro fator de trombose, coisas que a gente pudesse aventar a hipótese de SAF. E ela acabou recebendo alta em diálise.
Queria saber se alguém tinha algum comentário para fazer, outras pessoas que estão no grupo, eu não vi nada escrito aqui. Queria que a Bebel falasse alguma coisa sobre o caso também. Então, bom, microangiopatia é o que eu mais estudo, né, assim, desde 2013. É o que a gente chama de MAT secundária, né? A grande questão hoje em dia dessas MAT secundárias, até tem um artigo que a Lilian publicou recentemente sobre microangiopatias trombóticas secundárias, é isso. Sempre existe uma dúvida, né? Se realmente a MAT é secundária àquela doença específica, né? A doença de base, ou se existe alguma sobreposição de doença. Eu sempre acho que quem faz microangiopatia não é porque quer, porque pode, né? Assim, tem alguma alteração ali naquele complemento. Às vezes não é uma alteração genética, né? Assim, você causa lesão endotelial, e nem todo mundo que tem lesão endotelial faz MAT. Por que alguns fazem e outros não? Eu sempre me questiono, né? Por que uma paciente com esclerodermia faz microangiopatia e a outra não? Porque uma paciente que tem lúpus às vezes faz MAT e a outra não. Então, às vezes eu acho que alguma desregulação ali naquele sistema complemento também que ajuda. Lógico que o estresse, que toda essa lesão endotelial por si só pode levar à microangiopatia e você tratando aquela hipertensão, tratando aquela doença de base, o paciente recupera e não hemoliza. Mas como é uma paciente que continua em diálise, que vai transplantar, eu acho que hoje em dia a gente está cada vez mais aprendendo sobre essas doenças, e principalmente sobre essas microangiopatias, sobre essas doenças do complemento. Eu acho que, assim, óbvio que não é fácil a gente conseguir análise genética, mas uma análise genética antes do transplante eu ficaria mais tranquila. Porque até para você saber, assim, será que essa paciente, quando transplantar, tem uma chance de fazer uma MAT no pós-transplante? Em relação ao eculizumab, ao tratamento dessas MAT secundárias, o que a gente sabe é que ele tem o seu papel, inclusive a própria Alexion vai deixar, agora vai vir um ravulizumab, que é um anticorpo anti-C5 com uma meia-vida maior. E aí, o que eu pensei, né? Eu fui no congresso, perguntei para eles, vocês vão acabar com o eculizumab? Não, o eculizumab ele vai servir para as causas de MAT secundária. Então, a visão da própria Alexion é que o eculizumab daqui a um tempo sirva para as causas de MAT secundárias, porque eu acho que em algumas MATs ele vai ter o seu papel, sim, não para tratar, porque eu acho que, de repente, para tirar o paciente daquela crise, né, para melhorar a hemólise, eu acho que só a longo prazo a gente vai saber mesmo com novos estudos. E o ravulizumab vai ficar só para a síndrome hemolítica urêmica atípica. Então, eu acho que, em alguns casos, o eculizumab ele tem o papel de você... Às vezes, você tem uma ativação daquele complemento e aí ele vai lá e bloqueia e ajuda a melhorar aquela parte da MAT, mas não necessariamente aquilo vai ser uma chua. Na verdade, é uma desregulação do complemento que o paciente teve e aí a gente vê que tem ativação, né? Até tem um artigo muito interessante que eu estou tentando, né, trazer isso, conversei com o professor Hugo lá da Fiocruz, e eu estou tentando fazer, né, assim, colocar em prática aqui no meu pós-doc, talvez, que os pacientes, por exemplo, com nefrite lúpica grave, que não respondem, às vezes, aos imunossupressores, né? O que você vê é que, às vezes, eles têm uma excreção de C5b9 muito elevada na urina, mostrando que você tem uma ativação ali do complemento naquele rim. Mesmo com o complemento sérico deles normalizando, e aí mostrou que os não respondedores à imunossupressão normal são aqueles que têm uma ativação interna ali daquele complemento, né? Na verdade, intrarrenal. E pode ser que isso aconteça em outras doenças também, né? Às vezes, se você dosasse C5b9 na urina dessa paciente, talvez ela tinha uma excreção alta, elevada de C5b9, né? Apesar dela ter um complemento sérico normal, mostrando que, de repente, tem uma ativação ali intrarrenal daquele complemento e talvez esses pacientes se beneficiem com o uso de um bloqueador de complemento, né? Assim, eles mostraram isso, estão fazendo esse experimento lá em alguns lugares nos Estados Unidos, e aí eles estão mostrando
que o bloqueador do complemento no futuro, ele vai servir sim para utilizar em algumas doenças dessas autoimunes, em algumas dessas MATs secundárias, e aí talvez a gente vai precisar de alguns marcadores para avaliar se aquele paciente vai se beneficiar ou não com aquele bloqueador. E talvez, né, a medição desse C5B9 urinário, de repente, seja um marcador que vá nos orientar se, de repente, se essa paciente teria algum benefício ou não do bloqueador de complemento. Mas isso, assim, são estudos, não tem nada ainda determinado, mas eu acho que tem uma lógica, né? Se você tem muita excreção de C5B9, de repente você tem realmente uma ativação interna ali daquele complemento, por isso que aquela paciente fez aquela microangiopatia trombótica, né? Mas, obviamente, hoje em dia, se você pega uma MAT secundária com uma doença de base específica, você tem que tratar aquela doença de base, como vocês fizeram, né? Trataram. E talvez ela realmente não vai recuperar, mas a minha preocupação é o pós-transplante dessa paciente. Então, eu acho que a análise genética, de repente, traria mais algum dado, mas para a gente ficar tranquilo e saber com o que a gente está lidando, pode vir, não tem nada, ela não tem mutação nenhuma. Ok, então vamos transplantar mais tranquilos, de repente ela não vai recidivar essa MAT, ou então não vai ter nada no pós-transplante, mas se vier uma mutação de um fator H, já é uma paciente que você vai transplantar com maior cuidado, vendo se ela não vai hemorizar no pós-transplante. Então, eu acho que, em relação a essas microangiopatias trombóticas, ainda tem muita coisa a se aprender, né? Mas a gente sabe que várias doenças podem levar a ela e acho que no futuro a gente vai ter mais respostas. Mas eu queria ouvir um pouco do Suassuna aí, o que ele acha, o que ele tem visto, porque eu sei que ele também é um grande estudioso aí da parte de complemento, e depois o Pedro. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, professor. Então, eu acho que é interessante esse comentário da Bebel, porque, como eu falei, muito dessa literatura é meio antiga. Tem relatos a literatura de eculizumab em crise esclerodérmica, ela é um pouco heterogênea. Tem alguns relatos de resultados brilhantes, tem outros relatos de resultados negativos. E tem pelo menos um relato que eles atribuem a ativação do complemento, que respondeu ao eculizumab, mas que eles atribuem a ativação do complemento à via clássica, né, numa MAT secundária a uma crise esclerodérmica. Eu acho que é uma mistura danada. Esses casos são assíduos frequentadores de sessões anatomoclínicas, né, porque é sempre uma dificuldade. Eu já 500 anos atrás, eu tive um congresso brasileiro de nefrologia que me deram um caso parecido com isso. Eu achei que era SAF numa grávida puérpera, mas é sempre esse diagnóstico diferencial complicado. Eu acho que assim, provavelmente o complemento participa de vários desses eventos, mas a gente tem que lembrar que também o complemento não se ativa só por fatores genéticos, né? Então, essas doenças, elas desregulam o complemento, essas doenças autoimunes, por mecanismos outros que, às vezes, independem da genética. Então, a gente, provavelmente, quando esse armamentário diagnóstico aí entrar na prática clínica de uma forma mais precisa, talvez a gente comece a segmentar esses casos. Mas, com relação à recorrência ao transplante, é interessante porque tem dois padrões de crise esclerodérmica, lembrando da insuficiência renal. Aquelas que são um pouco mais crônicas e se associam com as alterações cutâneas ou pulmonares, e são as doenças que a gente está mais acostumado a ver, e essas que são muito agudas. E essas que são muito agudas, elas recorrem pouco no transplante. Tem uma série francesa aí, que é inclusive o pessoal lá do complemento também, lá da Véronique Fremont, ela assim, menos de 5% recorre. E os que recorrem são esses que têm mais alterações cutâneas e alterações pulmonares, quer dizer, é um padrão um pouco diferente dessa paciente. Então, assim, há recorrência, mas a recorrência é rara e tende a ser no padrão mais clássico da esclerodermia. Não sei se a gente vai conseguir fazer uma avaliação genética, é sempre bom até para documentar o caso, mas ela não teria o perfil mais preocupante em termos de risco de recorrência, que é sempre uma preocupação. Outra coisa importante é que, na medida em que ela foi tratada, a microangiopatia se resolveu, né? Então,
houve uma melhora do quadro da microangiopatía, que normalmente a gente não esperaria desligar. Tudo bem, ela recebeu uma dose de eculizumab, mas a gente não esperaria desligar de uma forma tão dramática assim depois do início do tratamento dela. Mas são só considerações. Como eu falei, esses casos sempre são muito controversos. E assim, como é uma paciente que você já conhece, obviamente, quando ela transplantar, vocês vão ficar atentos a tudo, né? E é a raridade da raridade. A crise esclerodérmica já é rara. Crise esclerodérmica com MAT já é mais rara ainda. Então, assim, é uma paciente que realmente você não vai encontrar uma experiência mundial, né? Assim, são poucas os relatos e as séries de caso, porque é uma raridade dentro das raridades, né? Então, mas eu acho que, assim, só de vocês já estarem atentos já é importante, né? E realmente, o que a Susana falou é verdade. Nem todas as alterações de complemento são por alterações genéticas. Mas o que a gente tem que ter em mente é que agora a gente vai ter no arsenal terapêutico aí no futuro várias drogas que vão ajudar a gente a manejar esses pacientes, né? E eu acho que o bloqueador de complemento ele não vai vir só para as alterações genéticas, né? Ele vai vir para ajudar, de repente, a gente dar uma amenizada na doença, ou uma melhorada, ou então diminuir aquela hemólise, e aí manejar melhor aquele paciente, de repente ter uma melhor resposta. E aí eu acho que no futuro a gente vai ter mais marcadores para isso. E aí eu vejo que o Pedro está com a câmera ligada aí, não sei se alguém quer mais. Pedro, fala aí você, e vou ver se tem alguém que quer mais falar, gente, comentar. Olha, depois dessas exposições brilhantes, só quero fazer algumas poucas considerações. Me preocuparia mais transplantar uma paciente que não coopera com fundoscopia do que pela esclerodermia, né? Então, brincadeiras à parte, eu acho que nenhuma doença, hoje, a gente preclui o paciente da tentativa de transplante, né? Você pode fazer as considerações de não considerar para um doador vivo, mas não tem nenhuma doença hoje, por maior risco que seja de recorrência, que seja impeditivo ao transplante. É importante ter o diagnóstico, parabéns ao diagnóstico aí de vocês, para poder ficar atento à recorrência, né, que é possível, mas acho que não é um impeditivo ao transplante. E só mais uma última brincadeira aí, eu acho que nesses casos clínicos, quando a inicial da paciente feminina é L ou M, tem que dizer que se é Luanda ou Munique, porque isso é critério diagnóstico de lúpus para mim também. Tem que preservar a privacidade do paciente, mas se for L ou M, tem que dizer se é Luanda ou Munique. Um trabalho de numerologia na nefrologia. A gente pode lançar. Bom, Jorge, acho que... Gabriel, parabéns aí pelo caso. Eu sei que você, no momento, é o residente mais empolgado que a gente tem no Rio de Janeiro, porque eu te sigo no Instagram e vejo como você ama e idolatra a UERJ. Nós fomos residentes, eu e o Pedro da UERJ também fomos bem empolgados. É legal a gente ver residentes assim, com a nefrologia, que é importante, não dá corda não, Bebel. Melhor do mundo. Não dá corda para ele não, Bebel. Tive que me segurar para não falar nada. Já tivemos algumas discussões no evento que ele foi, mas é legal não dá isso aí. Corda para ele não, pelo amor de Deus. Isso aí, tem que levantar a bandeira de onde você está fazendo a residência, é isso mesmo. Muito legal, parabéns. Não sei se alguém quer mais fazer algum comentário. E aí, passa a palavra aí para o Jorge, depois para o Pedro, para finalizar a sessão aí, gente. Obrigada. E, mais uma vez, parabéns aí, Gabriel. Muito obrigado. Parabéns para o UERJ também, né? Lógico. A melhor. Não dá corda mais, Isabel. Meu Deus. Obrigado, Gabriel. O caso foi muito bom. Ele pediu para apresentar, porque eu acho que tem certas situações e tem certos casos que merecem ser divididos com outras pessoas, porque isso é uma situação infrequente. Talvez a gente não venha ver, talvez muitas pessoas não venham ver um caso assim de novo, uma crise esclerodérmica dessa forma, uma magnitude renal tão importante, sem nenhuma lesão de pele. É difícil o manejo inicial, você pensa em outras hipóteses. Acho que aquele padrão do FAN foi muito importante para pensar no diagnóstico. É lógico que a capiloroscopia, o resto foi pedido a reboque disso. Acho que ainda vai evoluir muitos testes genéticos. A gente não tem um teste específico para a esclerodermia que ajude. Tem um monte de linha de pesquisa nisso, pesquisando genes específicos que estão relacionados com a fisiopatologia, outros com avaliações mais amplas, procurando mutações em famílias que têm esclerodermia e com casos de controle.
mas a gente não tem um teste que possa ser mais categórico, digamos assim. A gente acaba juntando um monte de peça e fechando um quebra-cabeça que às vezes demora um tempo, nunca é tão rápido, mas de qualquer forma a gente vai continuar acompanhando a paciente, espero que ela tenha condição e chance de transplantar no futuro. E queria agradecer aí ao Gabriel e a vocês que deixaram a gente apresentar o caso, que foi importante para a gente, e achei o caso foi muito interessante, a apresentação do Gabriel muito boa, parabéns. Muito obrigado. Pedro, vai aí, finaliza. Então, queria agradecer ao Jorge, professor Suassuna, parabenizar também o Gabriel, o Serviço de Nefrologia da UERJ, que eu sou egresso. Foi importantíssimo na minha formação. Fico muito feliz em ver a renovação, né, do serviço, agora com Renata, Conrado, com professores. Então, realmente é um serviço aí pujante que tem formado por gerações aí de nefrologistas, né? Então, novamente, parabenizar o Serviço de Nefrologia da UERJ. Para os que aqui não estavam no começo, então, para todos os presentes, agradecer. A gente, de novo, teve um público aí próximo de 50 pessoas. A gente tem mantido isso ao longo das nossas sessões científicas, o que é muito legal. Agradeço a todos aí pela presença. E só para quem não estava no início, queria lembrar aqui que essa semana a gente enviou a convocação para a Assembleia Geral Ordinária, que vai ser numa quinta-feira, dia 2 de fevereiro, vai ser presencial lá no auditório do Hospital São Lucas, onde a gente vai apresentar o balanço fiscal do biênio 2021-22 e apresentar os projetos da nossa gestão para o ano de 2023 e 2024. Já adiantar que agora em março, no dia 4 de março, a gente fechou hoje no Hotel Pestana, que é um lugar super bonito lá na Praia de Copacabana, o nosso simpósio de doenças raras. Está com uma programação bem legal que estamos finalizando, então vai ser um evento que vai ser num sábado. A gente vai ter uma inscrição simbólica para sócios adimplentes. A gente espera que todo mundo esteja presente, estamos com uma expectativa muito boa desse evento que vai abrir uma semana importante, que é a Semana do Dia Mundial do Rim. Dia 9, quinta-feira, a gente vai ter o nosso já evento do Cristo, né, que foi uma iniciativa da Cris Gato, que já tem mais de 10 anos, né, que ele é realizado e é um dos eventos mais importantes do Dia Mundial do Rim aqui no Brasil. A gente tem uma outra surpresa do dia 9, quinta-feira, que a gente conseguiu também, que vai ser bem legal. E lembrar que todos os serviços, clínicas de diálise, estão convidados aí para registrar seu evento no site da SBN, no site do Dia Mundial do Rim. O Brasil é o país já há alguns anos com maior número de ações no Dia Mundial do Rim, né? Então vamos manter isso, uma data muito importante para a nefrologia brasileira, e teremos aí outras programações no fim de semana. Dia 12 a gente está planejando uma ação na Praia de Copacabana, que a gente também tem uma expectativa bem legal. Então, dia 2 de fevereiro, quem puder ir presencialmente, é muito importante para a sociedade, para a gente discutir nossas propostas para 23 e 24, e queria agradecer novamente a presença de todos aí, e nos vemos então em breve. Bebel, quer falar mais alguma coisa? Só a Amanda falou que o bate-papo ficou fechado aqui, eu não vi, Amanda, desculpe aí. Porque acho que sim, se alguém quiser falar alguma coisa agora, colocar a mãozinha aí que a gente abre para falar, que realmente a gente não percebi, não sei se a gente mexeu em alguma coisa aqui, por isso que estava fechado. Se tiver alguém querendo falar aí, levanta a mãozinha. O Q&A, agora que eu vi, ficou com uma configuração que somente anfitriões e palestrantes podem ver as perguntas. Pois é, a gente não viu isso, Alguma falha nossa, desculpa. Mas eu acho que no Amanda, chat... você quer falar, Amanda? Poxa, a gente coloca você para falar. Amanda, importante staff aí da UERJ. Eu não sei abrir esses negócios. Você sabe abrir aqui, ou Eu acho que é na configuração do evento no começo. Não sei se agora a gente consegue, não. não. Erro aí nosso, a gente pede desculpas, mas se alguém quiser falar, só colocar a mãozinha que a gente abre para vocês. Estou vendo aqui se tem alguém querendo falar. Bom, acho que a princípio ninguém.
agradecer e pedir desculpas por essa falha. Na próxima vez a gente vai ficar mais atento aí. E é isso, o que o Pedro falou é importante. Quem puder ir no dia 2, e esse ano a gente conta com a presença de todos nos nossos eventos aí da Sonerj, para a nefrologia do Rio cada vez ficar mais forte aí, uma representatividade importante aí a nível nacional. Isso aí, gente. Obrigada. E até a próxima, né? Próximo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Saindo aqui.